Olá você, caro ouvinte da Rede Contínua. Está no ar mais um programa Craques da Mídia Esportiva. Eu sou o Peter Miller e junto com o Caio Caetano vamos entrevistar um blogueiro formado no que, segundo ele próprio, já foi jornalismo. O entrevistado de hoje será o Rica Perrone. E eu começo perguntando ao Rica, por que, Rica, que você chegou a essa conclusão sobre o curso de jornalismo? Tudo bem, Peter? Prazer estar com vocês. Só me tira uma dúvida, é Peter ou Peter? Peter. Ah, porque quando eu fui entrevistar o presidente do Fluminense, me enrolei todo lá, chamei ele de Peter, 2 horas era Peter. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu quero dizer que hoje eu acho que a imprensa esportiva brasileira está num caminho muito perigoso, muito ruim, faz muito mal feito o que faz. Não são todos, é claro, mas eu estou generalizando. Não dá para chegar aqui e dizer, olha, esse faz bem, esse faz mal, e falar de 900 milhões de jornalistas. Então, no geral, acho que o trabalho é muito ruim, o foco é muito ruim, a ideia é muito ruim e o conceito desesperado atrás de Ibope a todo custo, eu acho muito ruim. Eu não consigo considerar o que eu vejo hoje como jornalismo. Eu consigo considerar como um misto de entretenimento, com perseguição, com desespero por audiência, com desespero por pagar mal os profissionais porque são mais baratos. Agora, jornalismo, exatamente, eu não consigo entender assim, não. E Rica, desse modo você também faz umas críticas à ESPN, por exemplo. Eles não fazem jornalismo? Ou qual é a crítica que você tem à ESPN? Talvez no jornalismo esportivo é o que mais chega ao jornalismo? Eu acho que aí é até um outro ponto. Eu acho que a ESPN faz jornalismo. Eu acho que isso não dá para condenar, não. Eles fazem jornalismo. O problema é que o jornalismo que eles fazem é policial, quase. É quase um jornalismo político. É uma coisa... tratar futebol, que é apenas um esporte, como se fosse um desvio de verba de merenda escolar, entendeu? Você pega o jogo da seleção brasileira, você tem 500 formas de enxergar um jogo da seleção brasileira. O teste, os craques, o técnico, o adversário, a importância do jogo, enfim, o momento, etc. Se você perguntar, se você pegar 10... Se eu te falar que eu assisto o que os caras da ESPN falam, é mentira, eu não assisto a ESPN. Até porque eles têm um enorme foco em futebol internacional e não chega até mim. Agora, com esse negócio de Twitter e tal, como o pessoal dá muito RT, como o pessoal linka, exatamente até para cavar uma resposta a mim e tal, eu acabo lendo muita coisa desses caras que mandam para mim. Eu não consigo entender, eu juro, eu não consigo entender por que de 10 opções que você tem de focar um jogo da seleção brasileira, por exemplo, você leva isso para uma disputa de Marim, Marco Polo, Ricardo Teixeira, corrupção e não sei o quê. Porque você simplesmente está matando o produto que te faz estar vivo, que é futebol. Você dizer para o torcedor, você ensinar para o torcedor a ver primeiro o lado ruim ou mais o lado ruim do que o lado bom do produto que você vende, você vai deixar de vender. Então você está fazendo um papel de palhaço. É uma grande burrice o que você está fazendo. Então eu não sei quem é que determina isso em qual emissora, mas o perfil dos profissionais da ESPN é muito mais esse do que um perfil de exaltação ou de tentar enxergar o lado bacana. Não são todos, mas o perfil de um geral da ESPN é mais isso. É jornalismo? É. Mas eu não acho que é jornalismo esportivo, devia ser jornalismo de outra coisa. É muito mais pesado o jornalismo, por exemplo, em cima do time de futebol, de uma diretoria de futebol que erra, de uma CBF, do que de um político que rouba o povo. Né? Então isso é que eu acho que está completamente fora do contexto. Muito bem, agora eu vou dar aqui boa tarde ao Caio Caetano, que também fará perguntas aí para o Rica Perrone. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Peter. Boa tarde, ouvinte da Rede Contínua. Primeiramente, é um prazer receber aqui o Rica Perrone no nosso programa. Primeiramente, Rica, queria começar a entrevista minha, né, perguntando sobre o início da sua carreira. Quando você decidiu se formar em jornalismo, né, e por qual motivo? Rapaz, eu vou falar bem honestamente, todo mundo sonha em ser jogador de futebol, né? Mas eu sou gordo, rapaz, eu jogo mal pra caramba. Aí eu falei, pô, eu preciso ficar perto do futebol, preciso fazer alguma coisa com futebol. No Brasil você tem 2 opções, cara. Ou você comenta ou você joga. Não tem muita... Né? Não tem... Os técnicos de futebol são normalmente ex-jogadores. Não existem cargos ainda, pelo menos quando eu me formei, não existia de manager, diretor e tal. São todos cargos por indicação, por filho de alguém e tal. Então eu não tinha muita opção. E aí eu queria conhecer o Ayrton Senna, eu queria conhecer o Careca, o Zico... E eu queria falar de futebol, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu resolvi fazer jornalismo até por isso, porque era o único jeito que eu tinha de ficar perto do esporte. Eu não tenho
Eu não tenho condição física de fazer um esporte. Entendo. Rica, você criou o seu blog logo após se formar ou só depois de um tempo? Como foi o início do jornalismo após você se formar? Não, foi bem depois. Mas eu fui. Bem depois não, aliás. Eu fui o primeiro jornalista esportivo, e não sei se jornalista geral, não sei. Mas esportivo eu tenho certeza, e no Brasil também tenho certeza, a fazer com que a coluna virasse blog. Eu fiz isso em 2002, 2001, alguma coisa assim. Quando as meninas usavam blog como diário. Eu comecei a perceber que aquilo poderia substituir a ideia de uma coluna, que era um padrão, uma vez por semana. O jornalista, o comentarista, ele tinha uma coluna uma vez por semana. Só que, às vezes, a coluna, por exemplo, é na sexta-feira e cai o técnico da seleção brasileira na quarta ou na terça. E você perde o time de falar sobre aquilo. Você quer falar sobre aquilo. E aí eu imaginei, naquele momento, que o blog seria uma coisa que poderia substituir. Fiquei 2, 3 meses com ele no ar, no máximo, não me lembro exatamente. E aí todo mundo ficou sacaneando, pô, coisa de menininha, não sei o que. Eu falei, pô, até fazer isso aqui, pegar, vai dar um trabalho desgraçado, desisti. Mas a ideia, quem colocou a primeira vez no ar fui eu. E fiquei um tempinho com ele no ar, mas desisti logo. E aí voltei para a coluna. E aí em 2006 ou 2007, aí sim eu voltei com o blog já num formato onde a maioria das pessoas já começava a fazer do blog uma coisa não feminina, não como um diário, mas uma forma de colocar informação, conteúdo e tal. Mas se você parar para... não teve continuidade na primeira tentativa, mas se você parar friamente para pensar, eu fui o primeiro cara a trocar a coluna por um blog. Muito bem, Rica, e deu certo, né? Pelo que a gente vê aí, deu certo. E você também já recebeu propostas de emissoras de TV, mas você recusou. Por qual motivo? Acredito que pelo que você já havia dito. Mas explique aí pra gente. Não, cara, mas não, é assim, eu consegui criar uma coisa, cara, com sorte ou com algum talento, não sei, mas com alguma coisa que eu criei, que é a independência. E é muito difícil você se sustentar no jornalismo não tendo um patrão. Eu não tenho uma emissora para respeitar. Eu não tenho um canal para ter que seguir a ordem dos caras, para dar satisfação. Isso é bom e é ruim. Agora, o lado bom é que eu negocio as minhas coisas, eu ganho dinheiro do jeito que eu quero, eu faço o meu negócio. Eu não preciso seguir um padrão. Para eu entrar em qualquer emissora, eu só entro sob a condição de não ser contratado. Essa é a minha condição. E essa condição não é aceita por muita gente. Então é assim, eu não quero ser seu funcionário. Você quer fazer uma parceria comigo? Se der certo o programa, a gente divide aqui, eu dá uma porcentagem da receita. Se não der certo, perde todo mundo? Tô dentro. Não quero. Eu quero contratar você. Não entro. Eu não sou funcionário de ninguém. E se um dia eu for, é porque eu tô ganhando muito bem. Mas não é o caso de alguém me oferecer uma fábula, porque eu não sou, né, relevante a esse ponto. Agora, por exemplo, lá no programa que a gente está fazendo lá na BIT com o Marcelo Adnet, é assim, meio a meio, dividido, eu e o Adnet e tal. Se lucrar, lucra todo mundo. Se não lucrar, não lucra. Não estou funcionário de ninguém, não tenho contrato nenhum assinado com ninguém. Entendeu? Na Globo, a mesma coisa. Eu tinha contrato de parceria, nunca fui funcionário da Globo.com. Rádio Globo em São Paulo, mesma coisa. Nunca fui funcionário da Rádio Globo. Porque eu não gosto. Então, além de não gostar disso, eu não gosto de televisão. Não me atrai em nada. Pelo contrário, eu tenho pavor de televisão. Acho insuportável o quanto isso entra na sua vida, o quanto tira a sua privacidade. As pessoas ficam íntimas de você sem que você fique íntima dela. Eu não gosto. Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto. Então, assim, cara, enquanto eu puder viver sem fazer isso, ótimo. Se chegar um dia em que o dinheiro vale muito, mas muito a pena, eu posso repensar uma ideia que eu tenho. Agora, tem um preço e, evidentemente, o mercado não vai me pagar esse preço porque eu não valho isso. Se um dia eu valer, talvez a televisão possa me interessar, mas hoje está muito longe de eu querer fazer alguma coisa na televisão. Rica, queria te perguntar uma coisa. Recentemente, né, usando o exemplo, o comentarista Lédio Carmona excluiu a conta dele no Twitter porque não suportava mais os xingamentos, etc. Você em algum momento já pensou nisso também? Ou acha que na internet você tem que estar preparado porque está sempre exposto a essas agressões verbais? Cara, infelizmente, eu trabalho com a internet desde quando ela quase surgiu, praticamente, desde 99, 2000. Eu vi praticamente a internet começar e tal, e comecei a brincar com ela e depois fiz isso um negócio. Na internet, cara, as pessoas têm uma liberdade de ser o que elas não são. A pessoa não vai chegar para mim e eu vou na arquibancada assistir jogo toda semana. Né? Toda semana eu estou na arquibancada do Engenhão para assistir jogo. Sempre foi assim.
As pessoas não vão chegar na minha frente e me falar um palavrão. Você é isso e aquilo. Não vão fazer isso. Por quê? Primeiro que a pessoa tem educação, segundo também a pessoa tem medo, né? Terceiro que a pessoa tem alguma noção de ridículo, né? De não confundir o fato dela discordar comigo se é pênalti ou não é, de me agredir. Na internet, o cara não faz isso. E a internet é uma terra de molecada. É uma terra de gente muito jovem. Então é assim, cara, eu entro lá no blog hoje, por exemplo, eu sei que o que eu escrevi sobre o Guardiola, vou te dar um exemplo simples, foi lido por 30 mil pessoas no blog, sem contar alguém que postou em Facebook, sei lá eu. Mas no blog foi lido por 30 mil pessoas hoje. Nos comentários, tem 50 pessoas. O que significam essas 50 pessoas dentro dos comentários? Significa o óbvio. Quando você lê e gosta, ou pensa, ou discorda, ou concorda, mas não quer agredir, simplesmente leu, discordou ou concordou, você vai embora e volta. E se tem volta, se o blog cada vez tem mais audiência e tal, é porque é bom. Se não fosse bom, o pessoal não voltava. Quando você quer aparecer, quando você quer agredir, quando você não se contenta em não concordar, você precisa não concordar e esculachar a opinião alheia, você vai lá no comentário e comenta. Então é uma minoria da minoria da minoria da minoria e com uma intenção muito clara, porque os elogios vêm no meu e-mail, as porradas vêm públicas, entendeu? Então é vontade de discordar, cara. A gente vive numa era assim, cara. Você escolhe o nome da bola da Copa, só porrada. Você escolhe o nome do mascote, é só porrada. Você escolhe a sede da Copa, porrada. Você escolhe a abertura, porrada. Nada do que acontece, nada do que é feito é elogiado. Todo mundo é ruim. Todo ator famoso é viado, toda atriz famosa vira puta. Todo mundo no Brasil questiona tudo o que funciona e o que faz sucesso. Qualquer decisão, qualquer coisa que aconteça, as pessoas questionam e reclamam. A internet é um grande muro de lamentações, porque é moderno, porque é chique você ser contra. É bacana você ser diferenciado, é bacana você ir contra aquilo que todo mundo está vendo. Só que os números mostram outra coisa. Todo mundo mete o pau no Galvão, ele é o cara que mais dá audiência. Todo mundo mete o pau na Globo, ela que mais dá audiência. Todo mundo diz que não assiste o Pânico e o Pânico dá audiência. Todo mundo diz que não lê o blog do Rica e o blog do Rica dá audiência. Entendeu? Então, na verdade, a internet é um lugar onde as pessoas condenam aquilo que funciona. Então, é a melhor coisa que se faz. Eu entendo o lado do LED, mas eu prefiro fazer uma outra coisa. Eu prefiro chegar, mantenho meu Twitter, aguento, finjo que não vejo, ou às vezes não vejo mesmo, e vou lá e vendo umas tweetadas para uma empresa e ainda ganho alguma coisa em cima. Porque senão, meu amigo, eu vou ficar discutindo com um por um. Não dá. Muito bem. Também, Rica, em outubro, agora você estreou a rádio Beats 98 do Rio de Janeiro. Né? Você ainda há pouco até citou isso. E como é que está sendo a experiência de trabalhar em uma rádio carioca tendo sotaque paulista? Foi boa a reação do público? Não foi nenhuma. Isso é mais incrível de tudo. O Rio de Janeiro é uma cidade turística. Então, por mais que o carioca ele é bairrista, né? Mas ele é um bairrista porque ele não é agressivo. Então, você chega aqui com sotaque gaúcho, ele não vai te mandar para aquele lugar. Ele está acostumado, porque aqui está cheio de gente de todo lugar do mundo. Então, assim, não houve reação, que foi o que eu mais gostei. Se tivesse, podia ser uma reação negativa ou positiva. O cara podia falar assim, pô, voz engraçada. Ou podia falar assim, mas que merda, né? Pô, tem um cara, um paulista aqui na rádio e tal. E não houve reação nenhuma. Não tem. Esse comentário não existiu. Nem dentro da rádio, nem das pessoas que ligam, nem na internet. Não existiu. Simplesmente, tudo bem. O cara fala lá, enfim, não agrediu. Então, eu fiquei até surpreso. Eu achei que teria uma reação para um dos lados. Não teve para nenhum dos dois. Foi simplesmente como se nada fosse. Eu achei muito legal isso. Só um instantinho, cara. Só terminando essa mesma pergunta, essa Rádio Beat, talvez isso não tenha repercutido tanto, a reação seja mais ou menos essa, não tenha tido reação de ambos os lados, porque muita gente ouve via internet, então é de vários lugares do Brasil, e aí provavelmente por isso não tenha acontecido, ou você acredita que é uma cidade turística, embora seja bairrista, olha, cara, a aceitação foi tranquila. A Beat é uma das primeiras rádios do Rio, né? Inclusive no horário que a gente faz é primeiro lugar entre as que tocam música, né? Só perde para as que dão notícia. Cara, o público da Beat é um público de classe C e D. São pessoas que não me conheciam. Se esses caras não reagiram mal, então eu não fico preocupado com o restante não, cara, porque se o povo mesmo não reage mal, não se importa de ter um... Até porque eu não sou um paulista que agride o carioca, pelo contrário, eu adoro o Rio de Janeiro.
Se eles não se incomodam, eu acho que as outras camadas da sociedade não vão se incomodar. Não acho que tenha tanta relação com a internet. Até porque a gente fala muito mais dos times do Rio. É uma linguagem voltada para o torcedor carioca. Não é uma coisa que adianta um torcedor de São Paulo ouvir, um torcedor do Vitória da Bahia ouvir, porque ele não vai ser atingido. Não é uma linguagem para ele, não tem assunto para ele lá. É uma coisa bem focada no Rio de Janeiro mesmo. Então, não acho que dei sorte. De alguma forma, devo ter dado sorte. Ou então, o fato de eu ser um paulista que gosta do Rio acaba isentando o fato do meu sotaque incomodar. Rica, você utiliza um termo que até eu acho engraçado, né? Que é Zé Ongues. Poderia explicar melhor o que significa esse termo, usado constantemente por você no Twitter, no seu blog? Pegou isso aí, né, cara? Pô, o pessoal gostou. Você viu uma brincadeira? Um dia eu queria achar um termo, cara, com esses caras engajadinhos do século XXI, que eles reclamam de tudo, né? O cara quer ser engajado, pô, aí você pega uma garrafa PET lá, toma um refrigerante, joga fora. Em vez do cara falar, pera aí, recicla lá, o cara vai te dar um discurso. Olha, veja bem, tá acabando plástico no mundo e tal. O cara fala 2 horas e meia. E na internet tem muito, né, cara? Pô, que tem de gente que ama a natureza, que ajuda os pobres, que não sei o que. É tudo mentira, mas na internet tem um monte. E eu acho que esses caras são engraçados, cara, porque eles ficam discutindo regra, né? Você faz uma piada, por exemplo, você chama um negro de negão. O cara vem com um discurso pra cima de você, sabe? Ô, querido, eu chamo o negro de negão desde o dia que eu nasci. E todos os meus amigos negros dão risada. Como me chamam de alemão por eu ser branco? Qual é o problema? Só que Zé Ong, tá, na verdade, é essa geração nova de gente babaca que quer discutir tudo, que torturou o Rafinha Bastos por uma piada, por exemplo, entendeu? E que tortura todo mundo todo dia, porque não quer dar uma de intelectual, e para ser intelectual você não pode simplesmente ser bem-sucedido, você tem que parecer bem-sucedido, você tem que parecer diferente, né? Mais importante do que ser. Então, para parecer diferente, os caras fazem discursos, teses, né? Quer ensinar todo mundo, isso pode, isso não pode. Uma encheção de saco. Eu botei esse apelido e pegou. Entendi. Rica, há um tempinho atrás você rompeu com a Globo.com, né? O que te fez não continuar no portal da Globo? Cara, eles chegaram... Assim, a desculpa oficial, né? Tem a versão oficial e tem aquela que a gente nunca vai saber, né? Mas a verdadeira é que o meu blog deu muito acesso no final do ano. Muito acesso. E eu não sei se isso incomodou alguém ou se... Enfim, não sei. Eu sei que deu muito acesso. E aí, logo depois, quando chegou no final do ano, eu não estava sabendo de nada, mas eu senti que estavam vários blogueiros da Globo.com saindo. E como eu estava renovando patrocinadores e tal, eu entrei em contato com o Poli, que é o chefe lá. Falei, Poli, vem cá, se for acontecer alguma mudança, você me fala, porque eu estou renovando com meus patrocinadores e, pô, melhor eu saber. E aí ele passou umas 2 semanas, ele me ligou e falou, olha, a mudança que vai acontecer é o seguinte, cara, nós vamos trazer o seu blog para dentro da Globo.com, você se torna um blogueiro da Globo, e, portanto, os patrocínios não são mais negociados por você, são negociados pela Globo. Você passa a ganhar uma parte desse patrocínio, não tudo. E ele mesmo falou, eu acho que você não vai gostar muito da ideia. Eu falei, não vou porque eu ganho X, não vou ganhar meio X para dizer sou da Globo, né? Só que a proposta sou da Globo para muita gente funciona, entendeu? Então o cara às vezes deixa de ganhar dinheiro, deixa de fazer alguma coisa só para dizer que é da Globo. E não me atingiu, não é uma coisa que... Tanto que se fosse importante eu não usava uma charge, eu usava uma foto se eu quisesse tanto ser famoso. E não me atingiu, e a conversa foi muito simples. Desde o momento em que ele me procurou, ele sabia que eu não aceitaria, né? E eu sabia também que não ia aceitar. Então, quando virou o ano, mas eu não fui assim, eu não fui nem assinar rescisão de contrato, nada. Meu contrato com a Globo, se bobear, ainda é válido. Simples, uma conversa simples. Eu falei, ó, esses moldes novos não me interessam, e acabou. Simplesmente porque eu não vou deixar de fazer propaganda, porque eu prefiro ganhar dinheiro do que ser da Globo. E acabou. E daí eu saí numa boa e tal. Mas, assim, essa é a versão oficial, né? Que pode muito bem ter sido uma tentativa educada e elegante de me tirar, né? Hoje, pelo perfil que você tem nos blogs da Globo.com hoje, você percebe que há uma vontade, uma linha muito forte da Globo.com em não ter nenhum tipo de opinião. Simplesmente opiniões superficiais, nada polêmico, nada que vá a fundo, nada que conteste, uma coisa muito, muito, muito light. E eu não sou um cara light, eu não tenho perfil Globo, nunca tive. E então pode ter sido também uma desculpa, uma forma de me fazer um convite a sair por livre e espontânea vontade.
Pode ter certeza. Rick, em seu blog tinha uma coluna chamada Coisas que Só Acontecem com Perrone. Você não posta nessa coluna há algum tempo. Por qual motivo? Não, rapaz, ela tá lá. É que na verdade, eu tenho um projeto aí pro blog de acrescentar outras coisas e tal. Mas, na verdade, são duas coisas. Primeiro, falta de tempo. Não de tempo para fazer, não é isso. Mas, assim, os momentos que eu me dedico ao blog, eu estou muito mais focado em falar de futebol do que parar e fazer um texto e tal. Eu perdi o time, sabe? Acontece uma coisa comigo engraçada, como já aconteceu um monte aqui no Rio de Janeiro, e aí eu falo, vou escrever depois e acabo esquecendo e perco o time e não escrevo. O pessoal gosta muito daquela área lá e tal, só que tem uma outra coisa, cara, é difícil você fazer piada. Eu não sou humorista, né? Mas é difícil você escrever uma coisa num tom engraçado e tal, porque vem o Zé Ongues, chamou viado, chamou homossexual de viado, chamou negro de negão. Só que, cara, fica sem graça se eu não chamar o homossexual de viado, se eu não chamar o negro de negão. O texto fica bobo, entendeu? A graça são as tiradas. E aí dá um trabalho, rapaz. Porra, cada piadinha que você faz tem que ficar aguentando um monte de encheção de saco. Aí você perde até o tesão de fazer. Mas o ano que vem, cara, vai voltar, vai ter uma sessão no blog, eu tô organizando lá, que vai entrar uma área no blog que vai chamar, provavelmente, Rica em Rio, alguma coisa assim. E eu vou sacanear as diferenças de São Paulo do Rio que eu percebo no dia a dia aqui no Rio de Janeiro. Vai ser tipo uma coisa que só acontece com o Perrone. Rica, você já se declarou torcedor do São Paulo. Como você encara o fato, né, de muitos jornalistas esconderem o time que torce? Frescura, cara, mas eu respeito. Cada um sabe o que aguenta. Se o cara não... Por exemplo, eu não aguento a ideia de televisão e tal. É um direito meu. Agora, e é direito do cara falar, pô, eu não tenho paciência para torcedor ficar falando para mim, você só acha isso porque você é corintiano, você só acha isso porque você é vascaíno, entendeu? Se o cara não tem paciência, é um direito dele. Agora, eu gosto quando o cara chega lá e fala assim, eu tenho um time, como o Galvão fez a vida inteira, e eu não vou dizer o meu time. Isso eu acho honesto. Agora, quando o cara tem um time e inventa um time pequeno para torcer, só para fingir que... Aí eu acho o cara babaca. Aí eu acho babaca. Você não precisa pegar um time pequeno para tirar da sarjeta e ficar, não, eu sou torcedor lá do Itaperuna, de não sei aonde. Não precisa, cara. Fala, eu não quero dizer. Beleza. Agora, hoje em dia, cara, com internet, foto antiga, amiga do amigo, rede social, não dá, velho. Não faz papel de idiota. Todo mundo sabe o time dos caras. É só dar uma fuçadinha que você acha, entendeu? Então eu acho besteira, mas se quiser fazer, faça. O que vai fazer? Rica, nesse momento que nós estamos gravando a entrevista, tem a informação, nesse dia 26/11/2012, temos a informação que o Felipão deve ser o novo treinador da seleção brasileira. O Mano Menezes saiu aí há 2 dias atrás. Você acha um bom nome ou acha que esse treinador está ultrapassado? Olha, ultrapassado eu não sei dizer, porque o Luxemburgo até outro dia estava e hoje faz um belo trabalho no Grêmio. Eu não acredito que ninguém desaprenda nada. Eu acho o Felipão um técnico que não é a cara do futebol brasileiro, não é o meu técnico preferido, não joga o futebol preferido que eu gostaria, mas hoje o Brasil tem uma troca, tem uma entre-safra de treinadores complicada. Ela tem o Luxemburgo e o Felipão, que são 2 técnicos consagrados, né? E que, portanto, por uma análise óbvia, se esses 2 são os melhores técnicos do Brasil nos últimos 20, 30 anos, sei lá, eu já nem sei mais que ano que eles começaram, mas pelo menos nos últimos 20 anos, são indiscutivelmente os 2 treinadores brasileiros de maior destaque, e nós vamos ter uma Copa no Brasil, esse cargo de técnico da seleção brasileira tem que premiar o melhor técnico do Brasil, né? E não basta você ser o melhor técnico do Brasil no último campeonato estadual, não, você tem que ser o melhor técnico do Brasil nos últimos anos para aguentar a pressão, para saber lidar com a imprensa. A pressão não vai ser brincadeira, vai ser muito pesado, vai ser a Copa mais difícil que o Brasil já jogou e não a mais fácil. O torcedor brasileiro não é um torcedor que sabe no estádio ajudar, ele vai no estádio encher o saco, ele vai lá para cobrar, ele não vai para ganhar, ele não vai para ajudar. Então vai ser difícil, a imprensa brasileira é hipócrita pra caramba, ela vai torcer contra o Brasil pelo mero prazer de dizer eu avisei, que foi o que ela fez em 2010, né, em sua grande maioria. Então, assim, o Brasil vai jogar contra tudo e contra todos, porque menos contra o povo, mas o povo no estádio não vai saber se comportar, simplesmente porque a imprensa enfia na cabeça do torcedor que a seleção brasileira tem que dar um show de futebol mesmo sem treinar, né? E isso para mim é burrice, mas se não fossem os burros, a gente também não conseguiria algum destaque. Então eu agradeço ter tanto colega burro. Agora, se a seleção se encontra na segunda para jogar na quarta,
Aí o cara tem que ser muito burro para chegar na quinta-feira e falar pro povo no microfone, falar, é um absurdo a seleção brasileira não jogar um belo futebol. Claro, querido, eles vão lá e vão se conhecer do nada, nunca jogaram junto, vão treinar num bobinho e vão voar na quinta-feira. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, tem que ser um cara que saiba lidar com isso, que saiba chegar para jornalista e falar, meu irmão, fica quieto, eu não tô afim de ouvir o que você falar, eu não vou responder a sua pergunta. Ah, você é mal educado. Dane-se, cara, sai fora, entendeu? Não adianta você querer... não precisa ser mal educado, mas você também tem que saber responder e bater para que os caras não te batam e não tentem te sacanear. Porque tem o Mano, por exemplo, bonzinho, e neguinho metendo pau no cara pelas costas. Aí chegaram ao vivo, ele dava entrevista, ele agradava todo mundo, respondia todo mundo, é o queridinho de todo mundo. Quando caiu, ficou todo mundo com dó dele. Mas nas costas dele tá todo mundo metendo pau no trabalho dele. Né? Então não adianta, tem que ser um cara experiente, um cara firme, um cara que banca, que se garante, que não ouve a opinião de todo mundo. Filipão e Vanderlei Luxemburgo, não pode sair disso. Acho que por merecimento não pode sair disso. Rica, sobre o treinador da seleção, você já disse que não concorda com as pessoas que pedem Guardiola na seleção. Inclusive até escreveu um texto no seu blog hoje falando sobre isso. Mas dando um exemplo, o técnico da seleção de basquete, Rubem Manhã, é argentino. Como você avalia um argentino comandando a nossa seleção de basquete e qual o motivo que acha que no futebol não pode ocorrer o mesmo no basquete? A gente sabe jogar basquete? Não é cultura. Futebol a gente sabe, não sabe? Mais que os outros. Então nós não precisamos de um técnico de futebol. A gente pode mandar os nossos técnicos de futebol, ou os nossos jogadores, como a gente faz, para ensinar os outros a jogar futebol. Porque futebol é o que a gente sabe jogar. Basquete nós não sabemos jogar. Então aí a gente pega um cara aqui para vir aqui melhorar o nosso esporte. Não é o caso do futebol. Né? Aí se você estivesse falando para mim, olha, mas o Guardiola é um cara que, pô, ele tá há 20 anos arrebentando no que ele faz. É um puta cara experiente, campeão na Itália, na Espanha, na Holanda, sei lá eu. Tudo bem, eu não gosto muito da ideia do técnico não ser brasileiro, afinal de contas é uma seleção brasileira, uma seleção nacional. Se você traz um cara de fora, você está desvalorizando o mercado que você tem aqui. Você está dizendo para todos os técnicos do Brasil o seguinte, vocês não têm capacidade para esse cargo, então eu preciso buscar alguém fora daqui. E não é verdade. Os treinadores brasileiros, alguns são muito competentes. Tanto que o Brasil ganha o que ganha ao longo dos anos, é o maior campeão de tudo aí, e com técnicos brasileiros, sem nunca ter tido um de fora. Agora, o Guardiola, com 4 anos na carreira, a carreira dele tem 4 anos. No melhor time do mundo. 4 anos. Pô, pera um pouquinho. Baita trabalho, sem dúvida, mas são 4 anos. Ele não fez nada além disso. Ele nunca foi testado num time mais ou menos. Ele nunca foi testado numa guerra de vaidades, num time complicado. Sabe? O cara não tem... Você não pode chegar num cara desse e falar, olha, já que você foi 4 anos, você pegou o melhor time do mundo e fez um bom trabalho, agora você vai assumir o topo de todo o sonho de todo treinador da história do futebol, que é dirigir a seleção brasileira. E pior, numa Copa do Mundo no Brasil. Pô, pera um pouquinho, sabe? O Guardiola virou Jesus Cristo. Mas a gente sabe como é que é. Aqui no Brasil, basta você falar outra língua, você é Jesus Cristo. Entendeu? Basta não ser brasileiro, já se acha que você é melhor que os outros. E é uma grande bobagem isso. Eu gosto do Guardiola, respeito muito, adoraria ver ele num clube brasileiro. Acho uma atração fantástica. Agora, a seleção brasileira é outro papo. Seleção brasileira seleciona os melhores brasileiros. Esse é o conceito básico do básico do básico. Né? Num caso que nós não precisamos que isso seja gerenciado por um cara de fora. No basquete, talvez. Eu também acho que a gente nem precisa. Mas é uma ideia aceitável. Nós não sabemos jogar basquete. Quando a gente chama um técnico de fora do basquete, é uma coisa interessante. A gente está agregando o que ele sabe e fabricando uma medalha mentirosa. Porque, de repente, o Brasil chega lá e vai em terceiro lugar numa Olimpíada e ganha um bronze. Nossa, o Brasil tem o terceiro melhor basquete do mundo. Mas não tem nem de longe. Mas fabricou aquela medalha. Entendeu? Então, tem os dois lados. É bacana, mas também é uma mentira. Né? De alguma forma, isso é uma mentira. Alguma coisa fica, mas tem um lado mentiroso nessa história toda também. Rica, qual o seu maior ídolo no futebol? Acho que o Zico, Romário. Você sabe responder por quê? O Zico, porque quando eu era pequeno, ele era o grande nome. Quando eu comecei a ver futebol, acompanhar futebol, o Zico era o grande nome do futebol mundial, mais do que brasileiro. Eu cresci vendo o Zico ser o cara da seleção, numa época que a seleção era ainda mais próxima da gente do que é hoje. Então o Zico era a minha referência. E o Romário, que é o cara que me deu a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar. Então são meus dois grandes ídolos no futebol. Tenho vários, Ronaldo e tal, mas acho que são os dois maiores. Entendi. Rica, de onde veio essa sua paixão pelo carnaval? Ela pode ser comparada à sua paixão no futebol ou são paixões diferentes? É diferente, cara. O futebol é uma coisa que
A diferença é assim, o carnaval, ele é uma coisa, é uma festa, é uma brincadeira, né? Eu torço para minha escola, mas eu não odeio a outra escola. Eu não quero que a outra escola perca, eu só quero que a minha ganhe. Se não der para ganhar, tudo bem. Mas eu não quero que a outra perca, eu não tenho rivalidade, por exemplo. Eu sou Mocidade, mas não odeio a Mangueira, não odeio o Salgueiro, não odeio a Vila, pelo contrário. No futebol, pô, você torce pro São Paulo, você tem que torcer contra o Palmeiras, Corinthians e tal. É uma coisa muito mais competitiva que o carnaval, é diferente. Mas o que tem de bom nisso é assim, eu consigo levar para o futebol uma dose daquilo que eu sinto pelo carnaval. Então, por exemplo, eu venho aqui para o Rio de Janeiro, eu não tenho raiva de nenhum time do Rio, muito pelo contrário, eu adoro todos eles. Eu gosto, eu vou torcer pro Corinthians contra o Chelsea, e não tô sendo desonesto, eu vou torcer mesmo, eu torci pro Corinthians contra o Boca. Ah, mas você é São Paulino. Tudo bem, mas talvez por influência dessa relação com o carnaval, eu tenha aprendido a ver a coisa de outra forma, a ver a coisa de um jeito maior, sabe? Tipo, não, pô, peraí, os grandes têm que ganhar, o bom é ganhar, sabe? Quando o meu ganhar, eu vou tirar sarro dos caras. O Palmeiras caiu outro dia, eu encontrei vários amigos palmeirenses, eu sou paulista, eu não sacaneei nenhum deles, mas não é porque eu não quero sacanear, eu adoro sacanear. Mas eu sacaneei durante o campeonato. Quando caiu, a minha reação foi de falar para os caras, pô, fica triste não, cara, vai voltar aí e tal. Você acaba ficando com pena, você acaba ficando... porque você torce por pessoas, cara. Sabe? Do mesmo jeito que por pessoas eu virei menos São Paulino, porque eu conheci muita gente imbecil naquele clube, por pessoas você também se torna mais simpático a outros clubes, porque de repente você gosta de algumas pessoas nos clubes. Então, por exemplo, eu gosto do presidente do Fluminense, acho ele uma pessoa legal. Eu fico feliz quando ele ganha. Ele é um cara legal, né? Isso não significa que ele mereça ou não mereça profissionalmente, mas é um cara legal. Então, como isso é muito comum no samba, você é amigo do diretor da bateria, você conhece o vice-presidente, o assessor de imprensa da outra escola, desse, daquele, você acaba torcendo para que todos façam um bom carnaval. No futebol, eu acabo levando um pouco para esse lado, sabe? Tipo, pô, mas eu conheço o assessor do Corinthians, o cara é tão gente boa comigo. Pô, não, eu vou torcer pro cara ganhar, pô, o cara fica feliz lá, pô. O Palmeiras vai cair, rapaz. O cara lá do Palmeiras é tão gente boa comigo. Então fica uma coisa meio, sabe, eu perco um pouco. Aí eu jogo toda a minha dose de torcedor, eu jogo em cima da seleção. Esse sim, esse eu sofro, me mato, torço, quero que a Argentina perca de 18-0. Aí sobra tudo pra seleção. Rica, você critica bastante o futebol europeu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você não gosta do futebol europeu, por qual motivo? É sacanagem minha, pô. Tem gente que acredita nisso, cara. Não dá pra perceber que... às vezes eu tenho uma dificuldade de acreditar que quando eu escrevo que o Messi é um Iranildo argentino, alguém realmente acha que eu tô falando sério. Pô, lógico que eu tô de sacanagem. Não é que eu não gosto do futebol europeu. As pessoas... Eu vou escrever sobre isso no blog qualquer dia desse. As pessoas confundem demais o fato de eu não gostar da pagação de pau pro futebol europeu, que é uma coisa, do que do futebol europeu. Eu acho legal. Manchester, Milan, time grande, acho legal. O que eu não gosto é toda vez que você vai criticar o Brasil, você põe vírgula, porque lá não sei. Pô, isso me enche o saco. Entendeu? Porque na hora que vai ter uma eleição nos Estados Unidos, ninguém fala eleição americana, vírgula. Mas se fosse brasileiro, já estava apurado às 7 horas da noite. Aí quando dá uma briga lá, quando dá um jogo horroroso lá na Inglaterra, ninguém chega e fala assim, Chelsea, não sei o que, foi horrível. Mas se fosse no Canindé contra a Portuguesa, teria sido um jogão. Não, agora para falar, a Portuguesa jogou mal, mas se fosse Manchester City no Old Trafford, não sei das quantas, seria um jogão. A gente tem uma mania de colocar, sabe, tudo que é gringo acima da gente, que é uma bobagem que não tem tamanho. Eu não tenho nada contra nada europeu, cara. O nome do meu cachorro é Schumacher. Eu sou fã do Schumacher, o meu maior ídolo é o Senna, cara. Entendeu? Eu não tenho nada contra o cara de fora. Eu torci pro Alonso loucamente no final de semana. E a questão é assim, você tem que ter um limite. Você não precisa achar que tudo que é de fora é melhor do que o teu. Você não precisa ficar babando o ovo pros caras. Simplesmente, legal, bacana, mas eu também vou valorizar o meu aqui, eu também torço para que o meu fique melhor. É só isso, eu só não gosto de babação de ovo. Eu não consigo entender como é que uma pessoa chega e fala assim, o meu Manchester perdeu e eu vou chorar. Vai chorar por quê, cara? O Manchester não fez nenhum site em português para você, seu babaca. O cara não sabe nem que você existe. Como é que você vai chorar porque o Manchester perdeu um jogo? Pelo amor de Deus, cara. Cadê o teu Vasco, Botafogo, entendeu? É isso que eu acho uma bobagem. Essa mania que a gente tem de ser colônia, de ficar tentando o tempo inteiro achar um pai, achar uma coisa maior que a nossa, entendeu? É isso que eu não gosto. Não tenho contra o europeu, não, cara. É contra a babação de ovo. Ok. O Rica, a gente vai encerrando aqui. Primeiramente, pedir a considerações finais de vocês dois. Peter, boa tarde e até a próxima. Boa tarde. É um prazer ter falado aqui com o Rica Perrone. Gostei muito de algumas considerações que ele fez aí.
inclusive mesmo levantando o futebol brasileiro em relação a isso. Essa última pergunta foi muito interessante, né? Que realmente o do Brasil vem crescendo demais o número de jovens que torcem para equipes de fora do Brasil e, aliás, não torcem para nenhuma no Brasil. Uma crítica que vale a pena mesmo fazer, essa babação de ovo que fazem. Foi muito boa a entrevista aí com você, Rica, um grande prazer.